Fala pessoal, tudo bem? Gravando aqui no carro de novo, ando bem ocupado, mas hoje eu vim trazer um pensamento, pessoal, que eu acordei pensando nas relações internacionais, relações entre China e Estados Unidos, e um pensamento muito interessante do escritor Graham Allison, que ele traz Estados Unidos versus China, como escapar da armadilha de Tucídides. Tucídides é um historiador grego que ele conta a história da Guerra do Peloponeso, aonde Esparta entra em conflito contra Atenas, né? Atenas faz a Liga de Delos, aonde ela toma a principal importância na geopolítica da Península Grega, e a cidade-estado de Esparta, então, não aceitando aquela maior importância de Atenas, ela forma a Liga do Peloponeso para contrapor a Liga de Delos, que era comandada por Atenas. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Nós estamos falando da antiguidade. Everton, estou falando da antiguidade, o que tem a ver? Tem muito a ver. Porque uma vez que grandes potências, assim como eram as cidades-estados gregas, que seria o equivalente a grandes países hoje, tá, pessoal? Cidades-estados eram cidades onde tem exército próprio, uma legislação própria, uma moeda própria e um governo próprio, que é independente do restante, tá? Era isso que formava a Península Grega e as suas cidades-estados. Então é o que equivale hoje à geopolítica mundial, digamos assim, né? Nós estamos falando isso, a Liga de Delos e a Guerra do Peloponeso aconteceu em 500 a.C., por volta de 500 a.C. Então, tem bastante tempo, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer? Duas superpotências, elas vão sempre competir em questão de importância econômica, política e geopolítica. Uma vez que nós vimos já, depois da Guerra do Peloponeso, onde Esparta sai vencedora e Atenas toma a infeliz decisão de invadir a Siracusa e acaba sendo derrotada em Siracusa, e depois ela termina de ser derrotada. Claro, aconteceu outras batalhas, mas uma das principais coisas que fizeram com que aconteceu, concretizou a derrota ateniense, foi a invasão a Siracusa, onde eles são derrotados. Depois eles voltam com o seu exército derrotado e terminam de ser derrotados pelos espartanos. A questão é que, ao entorno da história, nós vamos ter confronto entre principais potências. Depois nós vamos ter as guerras púnicas entre Roma e Cartago, onde Roma derrota Cartago na primeira guerra púnica e na segunda guerra púnica. Nós vamos ter também uma disputa de grandes potências depois, passando para frente, pela uma hegemonia da Europa. Ali nós podemos colocar também a Guerra dos 100 Anos, talvez, que foi uma guerra que teve grande apelo. Claro, teve outras, mas assim, era por hegemonia, era para ver quem ia mandar na Europa. Nós vamos ter depois outras disputas por hegemonia europeia também, a Guerra Franco-Prussiana entre prussianos e franceses, depois Primeira Guerra Mundial entre alemães e os aliados, mas a Primeira Guerra Mundial foi uma disputa mais entre a hegemonia e era entre vários fatores, uma guerra entre alemães e ingleses, para disputar quem era a maior economia, quem era o maior exército do mundo, a maior marinha, dentre outras questões que tinha a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial também com o mesmo tipo de disputa. O que é então a armadilha de Tucídides que o Graham Allison diz? Será que a China e os Estados Unidos vão conseguir fugir dessa armadilha de Tucídides? A armadilha de Tucídides podia ter acontecido entre Estados Unidos e União Soviética, se a União Soviética não tivesse implodido. A União Soviética, o Império Soviético, né? O Império Soviético,
ele cai em 1991 porque a União Soviética ela cai de dentro, né? Ela explode de dentro para fora. Bom, mas e a China? Será que a China também vai implodir? Acho difícil. A economia chinesa é uma economia globalizada, uma economia multilateral, uma economia praticamente uma economia capitalista, né? É uma economia capitalista, a economia chinesa, né? Ela sempre vê o lucro e as melhores opções para a sua economia. E os Estados Unidos? Será que os Estados Unidos vai conseguir se manter? A questão é, será que eles vão entrar nessa disputa para ver a hegemonia mundial? Os Estados Unidos já pré-estabelecido como principal país, principal economia, principal hard power e soft power do mundo. Entretanto, a China quer ocupar esse lugar. E nós vamos voltar agora à nossa reflexão do início. A armadilha de Tucídides, aonde os espartanos não aceitaram a hegemonia geopolítica de Atenas e entraram em guerra, tá? Então, quando será que isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer? É isso que eu deixo para vocês a pergunta. Eu acredito que vai. Em toda a história aconteceu isso ao passar dos anos. Se alguém quiser colocar mais algum exemplo, por favor, coloque. Eu vou agradecer. Agora aqui, nesse momento, foi os que eu lembrei. Mas eu acredito que vai. Uma hora, cedo ou tarde, e eu acredito que isso vai acontecer, a China vai se sentir preparada o suficiente para enfrentar os Estados Unidos. E esse enfrentamento vai começar com uma dominação de algum lugar, provavelmente Taiwan, onde ela vai se sentir suficientemente forte e capaz de desafiar os Estados Unidos. E os Estados Unidos, para manter a sua hegemonia mundial como principal potência do mundo militar, ele vai encarar a China, vai responder, e isso vai deflagrar uma guerra entre essas duas potências. Tá, pessoal? O vencedor não sabemos, não tem como saber, mas dificilmente, né, pessoal? Claro, nós podemos pontuar, fazer um vídeo no canal só sobre isso. Qual é a maior principal potência militar entre China e Estados Unidos, destacar pontos, falar sobre características de cada força do Exército Popular da China, e as suas derivações, né, Força Aérea, Marinha e as forças dos Estados Unidos, né, a Força Marinha, o Exército, Aeronáutica e os Fuzileiros. Mas o que eu queria deixar esse pensamento hoje é a armadilha de Tucídides que eu tinha dito. Então, que sempre em algum momento da história, quando existe uma principal potência dominante, outra vem para desafiá-la. Então, a pergunta que é: será que nós vamos conseguir nos livrarmos dessa armadilha de Tucídides? Será que os Estados Unidos e a China vão conseguir se livrar? Ou eles vão cair nessa armadilha e vão apelar para um conflito armado, bélico, aonde vão desafiar, né? E numa boa e velha guerra vão decidir quem é a principal força do mundo. Ok, galera? Então fica esse vídeo aí para vocês. Um forte abraço do professor Everton aí. Assim que possível eu gravo outro. Vai vir também vídeo bom. Estou me preparando para fazer um vídeo sobre a Guerra Franco-Prussiana, que vai vir numa sequência de vídeos, né? Depois da Guerra Franco-Prussiana, eu vou vir com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá? Um grande abraço e tchau, tchau.